Olá, a nossa história de hoje é sobre um cidadão comum chamado José, que tinha vida normal, como toda pessoa de boa índole, que fazia suas obrigações no trabalho, no momento da sua profissão, que era um bom marido, um bom pai e que tinha trabalhos voluntários. Isso que ele mais gostava era do seu trabalho voluntário na casa religiosa da qual ele frequentava. E todas as vezes que ele ia à casa, o trabalho social dele cabia a ele atender crianças, adolescentes que estivessem com alguma necessidade. Um dia atendia fazendo inscrição, outro dia atendia dando a sopa, outro dia atendia escutando, enfim, fazia o trabalho voluntário com muita boa vontade, com muita alegria, às vezes diferente daquilo que os outros companheiros também faziam. Faziam um trabalho com alegria, mas às vezes não tinham muita paciência de olhar as pessoas com um olhar de que necessitavam. E assim, um dia atendendo umas crianças, vieram a ele os companheiros que trabalhavam junto, falando que tinha uma criança, um menino, pequenino ainda, mas que já andava, mas era ainda um bebê de 1 ano e meio, que estava inconsolável, muito triste, não quis comer nada, não quis conversar com ninguém, só sentado, só parado num canto. E aí os companheiros falaram que fizeram de tudo para ele se animar, para se alimentar, mas não quis. Aí levaram esse companheiro até onde estava essa criança. Chegando lá, José olhou o menino e sempre quando trabalhava ele pedia inspiração do seu benfeitor espiritual para que ele fizesse o melhor pelas pessoas que ele iria atender hoje, que ele ia conversar, que ele ia ter em contato, enfim, com todos que ele pudesse ajudar de alguma forma. Então ele olhou para o garotinho, pensou e daí pediu para os seus companheiros: por favor, tragam uma bacia com água e a água morna. Os companheiros não entenderam direito e daí, mas providenciaram, esquentaram a água, puseram um tanto na bacia e levou até ele. Ele pegou essa criança, tirou a roupa da criança, com todo carinho, pôs a criança na bacia, pediu um sabonete para os companheiros, eles providenciaram e ele foi dando banho nessa criança. Começou delicadamente, com carinho, conversando com a criança, banhou toda a criança. Trouxeram uma toalha, ele enxugou com todo carinho, conversando com a criança. Quando ele acabou de dar o banho na criança, o menino, era um menininho, enxugou a criança, o menino começou já a sorrir. A água parece que fez um bem enorme a ele. Aí perceberam que a água da bacia que tinha sido banhado estava muito suja. E o menino se sentiu revitalizado, se sentiu alegre, mudou a fisionomia do menino. Aí os companheiros falaram: como que você pensou nisso? Aí ele olhou para os companheiros e falou: às vezes a necessidade que o próximo tem é o mais básico possível e com amor se olha essa necessidade. E assim termina a nossa história de hoje, com esse cidadão comum, como qualquer outro, mas que faz a diferença na vida dos outros. Que esse menino, o que ele precisava, enfim,
era só um banho que revitalizasse ele, que ele se sentisse melhor, que ele se sentisse mais feliz. E assim nós devemos olhar o nosso próximo, aonde nós estivermos, devemos olhar o nosso próximo com boa vontade, com o olhar de quem necessita, mas não de às vezes pensamos que está necessitando de grandes coisas. Às vezes é questão de só dar um banho, que aí as pessoas se sentam melhor. Que nós pensamos nisso e que façamos o melhor que está ao nosso alcance, que às vezes não é despender grandes quantias, coisas muito grandes, às vezes é dar o ouvido para a pessoa desabafar, às vezes é olhar no olho e fazer a diferença na vida da pessoa. Como uma religiosa muito dedicada aos necessitados, dedicada à caridade, Madre Teresa de Calcutá, que dizia: amar as pessoas de longe é fácil, amar bem próximo o próximo, isso exige carinho e atenção. Que Jesus nos proteja e que nós tenhamos sempre esse olhar de amor e de caridade para com o próximo. Gratidão a todos e que seja feita sempre a vontade